Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Esse episódio que está, economicamente falando e em termos de tecnologia, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de nós começarmos com o nosso episódio, eu gostaria de pedir para você que está ouvindo aí pelo YouTube, já deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. E para você que nos escuta também pelo Spotify, não deixa de dar aí as suas 5 estrelas, que isso ajuda bastante no nosso engajamento e no compartilhamento de informações para todas as pessoas que gostam, né, e que merecem ouvir. Então vamos lá. Olha só, gente, o convidado de hoje, ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Exalc-USP, com programa de residência agronômica na Universidade da Califórnia, em Davis, mestre em máquinas agrícolas também pela Exalc-USP e doutor em energia na agricultura pela Unesp. Ele é fundador e idealizador do movimento O Agro Não Para, é isso mesmo, sabe aquele O Agro Não Para que vocês escutam por aí? A gente vai falar sobre isso. Ele possui 23 anos de experiência no agronegócio e desses 23, 14 anos são em empresas multinacionais de máquinas e equipamentos agrícolas, com atuação em cadeias de valor, desenvolvendo e gerenciando vendas, planejamento de produtos, inteligência de mercado e marketing estratégico. Além disso, ele é sócio da PH Advisory Group. Eu estou aqui com o Marco Ripoli. Marco, seja muito bem-vindo no nosso podcast e obrigada por ter aceitado participar desse episódio. Olá, Gabriela. Olá a todos que estão nos escutando, nos assistindo hoje. É com grande alegria que a gente está aqui para poder compartilhar um pouquinho desses 23 anos, que na verdade, se me permite a correção, já são 25. Olha só. É verdade, né? A gente começa a ter que revisar um pouquinho nossos planos aí de quando a gente se formou e quanto é que a gente entrou no mercado. Mas assim, uma satisfação muito grande participar hoje com você e poder falar para o teu público aí que está interessado nesse tema tão bacana. Muito obrigada, o prazer é todo nosso, eu tenho certeza que vai ser um episódio muito legal. E aí, para a gente já começar, eu fiz aqui algumas perguntas, né? Só para contextualizar, pessoal, eu conheci o Marco, já conhecia das redes sociais, né? Especialmente do LinkedIn, eu já sigo ele tem um tempo. E aí, alguns dias, nós tivemos a oportunidade de palestrarmos no mesmo evento. E aí, logo eu pensei, vai ser um bom episódio para o podcast, convidei o Marco e logo ele aceitou participar. E aí, dentro do que eu ouvi ele falando, né, nas palestras e o acompanhamento que já tenho, fiz algumas perguntas aqui para você, Marco. E eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a safra que nós finalizamos, né, tem um tempo agora, safra 23, 24, que foi de fato uma safra muito desafiadora. E aí, na sua visão, quais foram assim os principais aprendizados que essa safra trouxe para nós? Bom, acho que essa safra ela foi muito diferente daquelas que a gente está acostumado, né, Gabriela? E obrigado por ter enviado antecipadamente alguma dessas perguntas, porque ajuda a gente a se preparar a ser o mais direto possível, o mais claro possível para aqueles que não estão assistindo. E eu elenquei ali praticamente 5, tá? 5 itens importantes aí de aprendizados na relação à safra 23 e 24, tá? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, a resiliência climática. A gente percebe aí que a variabilidade do clima, hoje no dia a dia que a gente está vivenciando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela está muito diferente daquilo que a gente estava acostumado, né? A gente percebe que aqueles momentos que eram certos que a gente teria chuva, a gente ia ter chuva, os veranicos iam acontecer em determinados momentos, o inverno ia vir em determinado momento. Só que a gente começou a perceber que isso está mudando. E isso está mudando por uma série de características, né, que são de responsabilidades da raça humana, se me permite dizer assim, mas também são características que a própria natureza está reagindo àquilo que ela está sofrendo devido a nós tomarmos conta desse planeta, não é verdade? Então, realmente, a primeira é a resiliência climática, essa variabilidade seca. A gente acompanha o El Niño, o que o El Niño e a Laninha estão fazendo em relação a mudanças de temperatura e tempo em todo o mundo, mas o que isso implica realmente na agricultura. E com isso, um grande aprendizado é realmente que a gente tem que investir no manejo e no monitoramento climático. Perfeito. Acho que isso é importante trazer para todo mundo que a gente escuta. Número 2, adoções de tecnologia, como a gente comentou, né? Nesse evento que nós tivemos juntos aí algumas vezes, essas últimas 3 semanas,
a gente falou muito sobre tecnologia, o que vem acontecendo aqui no Brasil e no mundo, em termos do que vem de ferramentas para facilitar a atividade pecuária, a atividade agrícola, a atividade florestal do produtor, não só brasileiro, mas no mundo inteiro. Então a gente percebeu que realmente usar drone, a inteligência artificial, o uso realmente de satélites para comunicação e para avaliações são ferramentas que trazem uma melhor gestão para a nossa operação agroflorestal, agropastoril, agrícola ou realmente pecuária. Número 3, a diversificação das culturas. O produtor brasileiro ele traz aí como aprendizado que não só apenas o milho, a soja, o algodão ou a cana-de-açúcar, que são, vamos dizer assim, 4 das grandes culturas brasileiras, de grande caráter, vamos dizer assim, em porcentagem e valor bruto de produção, o VPB, né? Uhum. Existem outras culturas que a gente tem que estar olhando para poder diversificar, especialmente nesses momentos de crise, nesses momentos de deficiências, muitas vezes deficiência de água, muitas vezes deficiência de qualidade de nutrientes no solo menos ou mais fértil. Então, são coisas que a gente tem que estar olhando. Número 3, a sustentabilidade. Mais do que nunca, a gente vê as empresas, os produtores rurais buscando fatores sustentáveis na sua produção que tragam certificação sustentável, que possam trazer um premium pelo valor realmente daquela commodity que é produzida, né? Porque a gente entende que a sustentabilidade ela não está só no ESG, né? A Sim. gente tem que trabalhar isso muito além do ESG para que ela realmente seja aplicada no nosso dia a dia, tá certo? E Hum. o quarto e último item que eu trago ali como um aprendizado que eu tive dessa safra é realmente o mercado global, né? Ah, mas Marco, isso não é novidade. Realmente não é novidade, mas a gente entende que cada vez mais esse mercado ele está mais volátil, né? A Uhum. gente percebe a variação de preço e como essa variação de preço da commodity, ela implica também na variação de preço, por exemplo, de máquinas agrícolas, como ela implica também na variação de preço de fertilizantes, como ela implica na variação de preço de mercado final. Então, essa volatilidade, esse mercado global que nós vivenciamos, é muito importante a gente estar atento para entender o que pode acontecer, tanto no lado positivo quanto no lado negativo ali dos produtores rurais. Perfeito, Marco. Eu acho que são 5 pontos extremamente importantes mesmo. Concordo com você que foram grandes aprendizados. E quando a gente para observar, né, isso já vem de anos, são tendências que a gente tem observado, principalmente em relação à adoção de tecnologias, como você bem citou, os drones, inteligência artificial, a própria questão da comunicação entre as máquinas, né, que tem avançado muito, a questão do mercado global também. Quando você falou de diversificação de culturas, é algo que agronomicamente falando, não só em termos econômicos, né, mas a parte agrícola mesmo. Bom, eu preciso fazer pelo menos uma rotação para que não tenha a perpetuação de uma doença, para que uma praga tenha o seu ciclo impedido, né? Então tudo isso faz muito sentido em vários pontos do que a gente tem dentro do agronegócio. Mas principalmente, eu acho que essa questão da resiliência climática é algo que tem aparecido com bastante relevância, né? E a última safra isso ficou muito claro. E eu já vou puxar um link, então, desses 5 pontos que você colocou, para a próxima pergunta, que é justamente quanto a estes eventos climáticos, né? Que ficaram extremamente evidentes aí. O que a gente observa de principais impactos na agricultura? E também, se você tiver números, né, que possam trazer essa realidade para deixar, vamos dizer assim, mais palpável para o ouvinte, o que esses impactos têm trazido de prejuízos, né, infelizmente, para a nossa agricultura brasileira e mundial, talvez. Claro, acho que é um tema extremamente importante, Gabriela, porque a gente às vezes não para pensar no efeito clima, né? Muitas vezes, principalmente quem está fora do agronegócio, porque quem não participa do Uhum. nosso setor, eles não estão preocupados com o que está acontecendo para você produzir. Eles preocupam-se com o que foi produzido, Sim. né? Então, para a gente que está no dia a dia, realmente é interessante trazer pelo seguinte, né? Nós aqui do grupo PH, da PH Advisory Group em Porto Alegre, nós fizemos um estudo recentemente para tentar entender qual foi o impacto da seca e o Uhum. impacto das chuvas na produção agrícola brasileira. Não existe número hoje aberto ou um número que seja, vamos dizer assim, do governo que fale sobre isso, tá? Pelo menos Certo. se existe, eu não tive acesso e não sei nem onde procurar. Mas nós vamos falar sobre isso também depois, que acho que é interessante deixar Exato. esse ponto de interrogação. Mas nos últimos 10 anos, de 2013 a 2022, esse estudo foi conduzido no final do ano passado, começo desse ano, nós notamos que o impacto da seca na produção agrícola brasileira
foi de 251 bilhões de reais. Ou seja, a seca no Brasil, nesse período de 10 anos, gerou um prejuízo, ou seja, o agricultor deixou de ganhar mais de 250 bilhões de reais. É muita coisa, né? É muito dinheiro, são 25 É, bi por ano, meu né? Deus. Numa atividade, num cenário que nós sabemos bem como é que está sobrevivendo no Brasil. E isso Por só outro em lado, relação à seca, certo? só em relação à seca, de 2013 a 2022. Tá? Só que Perfeito. quando a gente olha no caso da chuva, porque a chuva também ela é boa, nossa, a chuva é água, é importante, reduz a necessidade de irrigação, mas a chuva em demasia, em grande quantidade, ela também é um fator que vai degenerar, vamos dizer assim, o plano produtivo do produtor rural. E essa Justamente. chuva, nesse mesmo período, ela trouxe um pênalti, né, um prejuízo financeiro de 36 bilhões. Então, se a gente Nossa. somar 251 com 36, nós chegamos a 287 bilhões de reais que os produtores agrícolas brasileiros, em todas as suas funções, né, não importa se é grão, se é cana, se é cotonicultura, se é pecuária, enfim, tiveram um prejuízo muito grande e deixaram de colocar esse dinheiro dentro do seu bolso. Isso para a Sim. gente é importante dizer porque é o seguinte, né? Quando a gente trata eu gosto da palavra seguro rural, mas não é o Uhum. seguro financeiro que a gente vai lá e faz um aporte numa apólice seguro, mas dois pontos muito importantes para você assegurar a tua produção rural, o teu, vamos dizer assim, a tua receita no final de uma safra é o seguinte, você tem um sistema de irrigação, tá? A irrigação é um dos melhores seguros rurais que você pode ter, porque na falta de água você irriga, e no Uhum. excesso de água você não precisa, é óbvio, né? Sim. E o segundo maior seguro rural é você ter o teu produto estocado dentro da tua fazenda, Perfeito. né? Se a gente olha o Brasil hoje, e para quem está nos escutando e nos assistindo nesse momento, a gente percebe assim que foi feito um trabalho pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e outras entidades, que existe uma defasagem de 110 milhões de toneladas que não são estocadas no Brasil porque a gente não tem armazém. E muitas vezes esse material ele é deixado ao léu, do lado de Sim. fora, né? Do lado, a gente tem aí muitos registros fotográficos, né? Até numa dessas apresentações a gente mostra uma foto muito característica, né? Que mostra ali os silos maravilhosos, gigantes, mas uma pilha de grãos do lado de fora que você fala, nossa, parece que foi feito Exato. por Photoshop, É, não é e verdade? engraçado que, assim, a gente vê essa realidade mesmo, né. Ali hoje eu resido em Sorriso, e ali na região mesmo, em outros lugares de Mato Grosso, Goiás, é visível, você passa na beira das estradas e vê aquela montanha de que de longe, eu lembro até você comentando na sua apresentação, parece um monte de areia, e que no final das contas perde tanto valor que acaba se tornando quase que um monte de areia mesmo, né. Uhum. Então É é verdade. bastante triste. Não, é triste e é uma realidade, tá? Não é utopia, Sim, não é filme, uma série que foi criada para chamar atenção. Existe esse problema muito grande. A gente sabe que é problema de estocagem no Brasil, o PAC do governo, né? Ele tem disponibilizado muito pouco recurso perante aquilo que é realmente necessário para que seja feito um trabalho bem feito. Mas a gente também sabe que estruturas metálicas, estruturas de alvenaria, estruturas como essa custam muito dinheiro, né? E você não tem a maleabilidade, a flexibilidade. Como por exemplo, né, quando a gente fala em estocagem, a gente percebe cada vez mais, Gabriela, o aumento dos silos bolsa. Nós acreditamos, né? Por exemplo, Mato Grosso, tua região, Rio Verde, Uberlândia, Chapadão, saindo um pouquinho só do Mato Grosso, indo para Cuiabá, Campo Grande. Nós vemos muitos produtores rurais utilizando o tal do silo bolsa. É uma alternativa, vamos dizer assim, muito interessante em termos de custo, né? É uma alternativa que vai manter o teu produto bem acondicionado se você fizer o processo corretamente. uhum, Você pode mudar de lugares, né? Você não tem que estar com aquele produto toda hora no mesmo lugar. Mas sim, o interessante é dizer o seguinte: por que eu falo de silo bolsa? Porque já que a gente não tem dinheiro para construir infraestrutura, que é muito caro, a gente sabe disso, né? Poucos têm. sim, O silo bolsa é uma alternativa, vamos dizer assim, que cabe no bolso do produtor rural. E entendi. daqui 10 anos, nós acreditamos que a armazenagem de grãos no Brasil vai ter 20%
armazéns convencionais e 80%, pessoal, corrigindo, armazéns convencionais e 20% armazenagem via silo bolsa. Olha só, interessante. É uma proporção viável, né? Olhando assim para isso, por essa realidade. E aí, só retomando aqui, então, 287 bilhões em perdas, né, em prejuízo causadas pelo clima, seja excesso de água ou falta de água. Este Isso, ponto da questão de infraestrutura de armazenamento, que é algo que a gente ainda precisa romper, né? Desenvolver essas tecnologias para que isso seja resolvido. Mas quando a gente fala do clima, não está a nosso alcance, né? Exceto pela possibilidade de incrementar e colocar aí sistemas de irrigação, como você comentou. E é uma tendência de fato, né? A gente tem visto, eu venho um pouco da cana-de-açúcar, né? E existem inúmeras usinas, ali Goiás principalmente, muita gente investindo em pivôs de irrigação, o próprio gotejamento, né? Então, existe tecnologia para que a gente, pelo menos, minimize essa perda pela falta de água, né? Então é algo para se pensar. E agora, sem dúvida. pensando em outro ponto que a gente pode, vamos dizer assim, que depende de nós como produtores, agricultores, profissionais, né? A questão de maquinários. E é algo que está aí no seu DNA praticamente, né? Muito tempo de experiência. Como que está a realidade do Brasil em relação a essa questão de desenvolvimento dos maquinários, a própria utilização, né? A gente já tem, nós já estamos independentes, a gente já está um passo à frente, ou ainda existe aquele famoso complexo de vira-latas, onde a gente depende de tecnologias importadas? Bacana a tua pergunta, porque eu costumo dizer o seguinte: o Brasil ele é enquadrado como um país em desenvolvimento, né? Ele não é um Uhum, país que já está desenvolvido, ele vai se tornar um emergente aí, com certeza, no curto prazo. Eu digo que economicamente, como um todo, o Brasil ainda está caminhando para esse caminho de desenvolver. Porém, no campo agropecuário, nós estamos extremamente desenvolvidos, né? Nós somos sim, ali, nós estamos no G8 do agro, mas nós não estamos no G8 da economia, tá? certo. Mas é importante dizer isso aí. Mas em termos de tecnologia, o que acontece, né? 15, 20 anos atrás, a gente vivia um cenário onde o Brasil, principalmente, devido às suas proporções continentais, era um país ainda que era chamado de first followers, né? Que são os primeiros seguidores. Então, não era um país que focava muito em desenvolvimento de tecnologia, principalmente máquinas agrícolas, tá? Que é o nosso tema nesse momento. Então, Uhum, a gente via essa necessidade de trazer o que tinha de melhor nos Estados Unidos, tropicalizar para o Brasil, trazer o que tinha de melhor na Europa, tropicalizar para o Brasil. uhum, E nem sempre a tropicalização é o melhor caminho. A gente tem que entender perfeito. que pode ser o caminho mais curto, mas pode ser não o melhor caminho a se escolher. Né? Como você comentou, eu trabalhei quase 14 anos para John Deere, trabalhei quase um ano para Case, e o nosso foco era realmente trazer soluções e, mais importante ainda, desenvolver soluções dentro do país. Isso, felizmente, nos últimos 10 anos, 8, 10 anos, a gente percebe que o Brasil se tornou um inovador em tecnologia, um criador Uhum, de novas tecnologias que o mundo está agora, vamos dizer assim, adotando para os seus sistemas agropecuários, para a tua vida normal no rural. O que eu quero dizer com certo. isso, né, Gabriela? Assim, a gente deixou de ser aquela pessoa, se você chamou o complexo vira-lata, né? Aham, A gente começou a ser realmente desenvolvedores de produtos, de soluções, de ferramentas que o mundo começou a usar, né? Porque, me perdoe, imagina. eu lembro bastante que a gente costumava dizer assim: se o equipamento funciona no Brasil, vai funcionar no resto do mundo. Em qualquer outro lugar, com certeza. E por que isso? Porque nós temos no Brasil aqui, a cada 2 anos, praticamente 5 safras. A cada Exato. 2 anos, né? Fazendo uma conta mais ou menos. Né? Tem Aham, lugar que você tira 3 safras no ano, mas fazendo uma conta média do país, a gente consegue chegar nesse número. E a gente entende, né, que a gente é extremamente capaz, nós temos gente boa, nós temos instituições fantásticas, nós temos universidades excelentes, né? Eu sempre gosto de trazer o exemplo da Embrapa. A Embrapa sim, sempre, assim, é uma empresa com mais de 50 anos de existência aqui no Brasil, reconhecida mundialmente, que tem feito um trabalho sensacional em todos os flancos aí da agricultura e pecuária brasileira. Então, pensando nessas 5 safras em 2 anos,
A gente vê assim coisas também tipo o LPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. A Uhum. ILPF é uma solução para muitos locais, por exemplo, na África, né? A nossa próxima fronteira, além da fronteira que Isso, nós temos aqui no Brasil, ela sem dúvida nenhuma vai ser o desenvolvimento continental, mas da agricultura tropical da África, na África. né? Aham. Tá Você sendo deve se lembrar. investido muito, né, em termos de conhecimento, em termos financeiros, há muito investimento na África para que isso aconteça de uma forma mais rápida, né? Existem muitos empresários brasileiros que já estão tentando construir seu sistema lá, sistema financeiro, sistema Aham. agrícola. Existem muitas dificuldades, nós sabemos, né, em Sim, termos de logística, mão de obra, governamental, política, mas assim, é possível, sim, é possível. É a próxima fronteira, eu acredito que seja a próxima fronteira agrícola do mundo. Para mim, vai ser desenvolvimento da África. Como vai legal. ser feito isso, eu não sei, mas vai Aham. ser Mas tentando vai ser trazer, feito. vai ser feito. Porque assim, vai ser trazendo o que tem de melhor de cada país para dentro do continente africano. Legal, Porque as pessoas que certeza. estão indo lá investir, como você mesma falou, são pessoas que têm, vamos dizer, capital, têm vontade, mas mais importante, têm a necessidade de estarem lá. Exato, exato. E essa necessidade eu acho que é o maior movimento, né, a maior força de movimento para que isso aconteça mesmo, esse desenvolvimento seja feito. E é muito legal, né, toda essa situação, toda essa visão, trazer a questão da integração lavoura-pecuária também, que, sem sombra de dúvidas, é uma solução econômica, é uma solução agronômica, né, possibilita aumento de produtividade. E aí já vou fazer um link para a próxima pergunta, porque quando a gente fala, né, você comentou da John Deere, case de empresas, e que em termos de desenvolvimento de maquinários e equipamentos, nós estamos ok já, né? Estamos aí à frente. Porém, para que o produtor invista, né, e compre esses maquinários, enfim, invista em tecnologia dentro da porteira, ele precisa ter uma rentabilidade, né, uma sustentabilidade econômica ali do seu negócio. E aí a gente vai para o ponto que eu queria chegar, que é em relação às expectativas de safra, porque muito da tomada de decisão é em relação a estoque, a quanto vai produzir, vai cair, não vai, os Estados Unidos e tudo mais. E em uma das suas palestras que eu assisti, você comentou sobre informações desencontradas, né? Você listou, eu me lembro o slide, mais de 13 instituições, se eu não me engano, cada uma com o seu número. Olha, então o Brasil vai produzir 155 milhões de toneladas e a outra trazendo 120, 119, 140. Qual que é a situação que a gente tem? Por que isso acontece? O produtor fica perdido, a gente tem que olhar para onde nesse caso, Marco? As previsões de safra, elas iam desde 130 milhões, a mais baixa, se não me falha melhor, até 170 milhões de toneladas de grãos. Então Uhum. você tem aí um gap praticamente de mais de 25% entre uma e outra, que você vai ter que olhar e falar assim, em qual delas eu vou me balizar? Sim, porque é muito discrepante, né? 25%, Exatamente, poxa vida. exatamente. E o que acontece? Nesse ambiente, nesse cenário que é tão, vamos dizer assim, pulverizado, a gente tem que acabar olhando uma média, né? Eu não Uhum. gosto de trabalhar com média porque a média ela é injusta, mas a Sim. média que eu me recordo foram 150 milhões de toneladas, tá? Que a gente foi trabalhando. E eu sempre trago o papel do USDA. Hoje o USDA, para o mundo inteiro, não apenas para o Brasil, ele Uhum. realmente é um órgão que ele é muito, vamos dizer assim, valorizado, né? Por Certo. quê? Pela sua relevância, pela sua, não vou dizer assertividade, porque eles acertam, porque eles acabam sempre reduzindo a sua expectativa de safra, e nós vamos falar um pouco Uhum. melhor sobre isso em seguida, mas é assim, o USDA, como é que ele trabalha, né? Ele é muito otimista. A gente tem Certo. que tomar um certo cuidado com o USDA, porque a primeira previsão de safra do ano que eles fazem, ela realmente é É lá em lá em cima. cima. Esse ano agora, se não me falha a memória, que eles terminaram com 153 milhões, eles começaram com 169. Aí fica fácil acertar, né? Eu jogo lá em cima e vou trazendo para baixo. Exatamente. E se não me falha a memória também, ele revisa esse número a cada 15 dias. Entendi. Então, você jogar lá em cima, ou seja, você cria uma especulação, que você vai mexer no mercado de commodities, milho, soja, Sim. algodão, o que for,
E esse valor especulativo, ele acaba beneficiando quem? As traders, né? São as que realmente vão tirar valor disso aí, desse valor Aham. mais alto. Só que quando o valor está mais alto, o que significa o custo a produção ela é mais alta, o valor da commodity ela cai. Diminui, sim. Então a trader compra mais barato para vender lá na frente mais caro. E quando nós olhamos ali, pegar as 4 principais traders do mundo hoje, né? Quem Três são, delas né? são, Onde é que elas estão? três delas, eu não vou citar nomes para não ser Sim, injusto, mas 3 delas são americanas. Então, isso gera para o produtor rural um sentimento de, vamos dizer assim, disposição muito grande, né? Que ele acaba realmente ficando à mercê do sim, mercado. Né? Eu perfeito. costumo dizer, né, que o produtor rural ele opera uma fábrica a céu aberto, tá certo? Se a gente fizer uma Excelente. analogia a uma fábrica, com todas as diversidades que a gente pode imaginar, climáticas, sociais, ambientais, econômicas, financeiras. E, infelizmente, diferente de outros setores, o agricultor não coloca preço no seu produto. É, ele depende de que outros coloquem preço naquilo que ele produz. Chega a ser contraditório, né? Porque você imagina, se você tem uma padaria, você tem ali os seus custos com a produção do pão, do bolinho, e você vai precificar aquele produto, o que não acontece com o produtor, né? Exatamente. Então, devido a esse sistema, vamos dizer assim, ao meu ver, muito falho, né? Aham, Porque a gente teria que ter uma forma de valorizar a produção agrícola do mundo inteiro, não só brasileira, mas a gente infelizmente está fadado a uma bolsa de valores de Chicago, uma bolsa de valores lá em Xangai, né? Nova York, alguma coisa, se tem alguma correlação com outros produtos, outras commodities, não só agrícolas. Enfim, então sim, é realmente muito difícil para o produtor rural. Ser produtor rural não é fácil. não é fácil, Entendeu? verdade. E você ser produtor rural no Brasil, mais difícil ainda, né? Então, é isso que eu Sim. sempre falo. São muitos desafios realmente. A gente tem aí, desde lá do início, né, do episódio, a gente já falou de problemas climáticos, de adoção de tecnologia, as sucessões, enfim. Mas tem uma frase que você sempre comenta também, que é quando falamos de tecnologia, não existe linha de chegada, né? O que que você quer dizer com isso realmente, Marco? E o quanto essa adoção de tecnologia pode ajudar o produtor a, vamos dizer assim, se defender desses aspectos externos. Essa é uma frase que eu costumo falar em alguns eventos, tá? Não falo em todos, porque ele pode ser um pouco contraditório, porque eu saio um pouco do agro quando eu falo nisso, tá? Mas Aham. assim, é que dizer o seguinte, a tecnologia não tem limite, né? E eu faço uma alusão assim, a gente não viveu isso lá atrás, mas a gente conhece a história que, por exemplo, 1969, tá? A Uhum. NASA colocou o primeiro homem na Lua, Certo. a nave Apollo 11, né? Tem até filme, a gente vê aí documentários e tudo mais. E naquela ocasião, como é que eles chegaram lá com aquela nave, né? Eram equipamentos analógicos, régua de cálculo. Eles tinham um computador de 64K Nossa, para fazer a viagem, né? meu Que Deus. até se fala muito que em um momento, no momento antes do pouso dessa nave na Lua, esse computador ele acusou um erro, acho que era Meu Deus. número 122, e na hora ninguém sabia o que, que era. Né? Imagina, né? E um dos engenheiros da missão falou assim, não, deixa eu buscar atrás dos meus rascunhos, dos meus papéis, dos meus cadernos, e falou assim, esse é um erro de sobrecarga do computador. Por Olha que eu isso. falo isso, tá? Porque hoje em dia nós temos isso aqui. Essa aqui é a mais poderosa ferramenta que existe na face da Terra. Não é uma arma, não é uma bomba atômica, não é nada. Isso aqui empoderou todo mundo a ter acesso a informações que antigamente, na minha infância, eu não tinha. Sim, E o mais legal é que isso aqui tem muito mais recurso, infinitamente vezes mais recurso, do que a nave Apollo 11 quando levou o primeiro ser humano ali a pousar na Lua. Então, quanta assim, coisa a gente pode fazer, né, tendo em posse aí um celular. Então, esse comparativo eu nunca tinha parado para pensar, muito interessante. Um computador de 64K lá levou o homem para a Lua e a gente tem celulares aí super potentes, vamos dizer assim.
o quão armado nós estamos no bom sentido, né, de acesso à tecnologia, de acesso à informação, mas que também traz um outro lado de que o que é utilizado para bem também pode ser utilizado para coisas não tão boas assim, né? E até para reforçar, né? Não foi apenas esse computador, ele foi usado nessa missão, né? Como Sim, parte integrante, mas assim, a coisa era feita no manual, na ponta do lápis, né? exato. Curvatura, potência, tempo, trajetória, enfim. Acho que é muito interessante a gente poder fazer essa analogia hoje, porque apesar que uma coisa aconteceu recentemente, final dos anos Sim, 60, faz 50 e poucos anos, não é tão tarde assim na nossa história, né? exato. Nesse período todo, Gabriela, a gente percebe o avanço da tecnologia. Eu trouxe só o fato do celular, que o que todo mundo hoje tem e usa praticamente toda hora, né? Perfeito. Mas assim, você traz essa sabedoria, esse conhecimento, essa tecnologia para o agro, para a medicina, para as instituições financeiras, sabe, para a parte da economia, ecossistema, social, Para governança. tudo. Então, assim, é incrível. Então, por isso que eu digo assim, que quando a gente fala em tecnologia, não tem linha de chegada. Não existe uma linha que nós vamos cruzar e falar assim, bom, acaba por aqui. Não acaba. Tem sempre alguma coisa a mais que pode ser incrementada, né, para Exatamente. A aquilo que coisa sempre vai acontecer, vai melhorar, cada vez vai ser mais rápido, né? Eu não me lembro, e eu peço até desculpa, eu devia ter olhado. Existe uma lei chamada lei de. É o cara que desenvolveu o chip da Intel, lá atrás, é, que ele chamava assim: essa lei é o seguinte, é o tempo que demora para você dobrar a capacidade desse chip. E essa dobra de capacidade, a gente tem lá o Intel 1, 2, 3, tal, né? Os processadores, né? aham, E a gente percebe que cada vez mais a capacidade de processamento desses chips, desses microprocessadores, ela está aumentando. Ela só aumentando, aumenta. Aumenta, fica menor, o chip cada vez menor e mais potente. justamente. É Entendeu? Então, assim, inacreditável quase. então a tecnologia, falando agora de agro, a gente percebe, né? Pega o Brasil, por exemplo, né? A gente está desenvolvendo muita coisa, a gente tem grandes fábricas de produtos agrícolas no Brasil, de máquinas. Nós temos aí as biofábricas que nos últimos anos têm aumentado cada vez mais. Muito. O Brasil é o país que mais tem crescimento de biofábricas no mundo. Cresce 24 a 25% ao ano a Sim, produção de bioinsumos no Brasil. Você deve é saber muito disso. perfeito. Não, é um dos setores que eu acho que a gente pode trazer como o maior exemplo, assim, né? E isso tem mais de 5 anos que esse crescimento tem se repetido e a expectativa é que a gente tenha ainda um bom tempo de crescimento até uma estabilização, né? Então, justamente por conta desse acesso à tecnologia que realmente não tem linha de chegada. E um último comentário, né? Até aproveitando, essa semana eu também estive fora com alguns clientes da Europa. A gente foi visitar alguns produtores rurais, né? Uhum. Ah, escritórios em São Paulo, escritórios em Minas Gerais, escritórios em Goiás, escritórios no Mato Grosso. Mas a gente percebeu ali que, assim, no caso de bioinsumos, grande parte deles estão deixando de consumir insumos tradicionais, muitas vezes caros, e até com certo residual para a Sim, produção, né? Não para o humano, mas para a produção, que estão fazendo a troca, a substituição desse insumo por bioinsumos. E eles estão montando suas próprias fábricas de bioinsumos, que é o mais bacana. justamente. Isso se Sim. tornou uma nova unidade de negócio. Perfeito, perfeito. A famosa produção on-farm, né, que a gente comenta que, embora, Isso é. claro, tem todos os seus aspectos de cuidados técnicos que precisam acontecer, mas de fato tem crescido e principalmente os produtores que têm maiores condições de investimento, né, conseguem aí fazer estruturas que de fato produzem insumos de qualidade. Isso é muito legal. Eu sou suspeita para falar de bioinsumo, porque é uma área que eu gosto demais, eu fico muito feliz com essa realidade. E conseguir trazer aqui, né, para o nosso ouvinte todos esses pontos, esses aspectos de tecnologia, de maquinário, de bioinsumo, de crescimento, de dificuldades também. E eu acho que eu vou resumir esse episódio aqui com uma frase, e já vou partir para a nossa pergunta e partindo para o final do episódio, de que o agro não para, e eu trouxe até aqui, ó, um boné que eu fui presenteada, pessoal, nesses últimos dias aí que estive com o Marco, que olha só, o agro não para, tá? É uma frase, né? Esse boné foi o Marco que me deu,
E é uma frase que é uma marca sua, foi registrado por você. Como é que é isso, Marco? Conta pra gente de como é que surgiu esse movimento O Agro Não Para. Ah, não, super legal e obrigado aí por trazer esse boné, porque essa frase é o que realmente me move, tá? Eu comentei contigo pessoalmente no passado aí que eu passei 14 anos quase na John Deere e um ano na Case, né? E eu sempre busquei tentar trabalhar coisas além do nosso portfólio, né? Não só vender uma solução, vender uma consultoria, vender um produto, vender uma máquina. Né? O que a gente pode fazer a mais, Gabriela, para engajamento, para fortalecimento do agro brasileiro? Então, quando eu estava na John Deere ainda, eu falei assim, puxa vida, o agro não para. Porque assim, a gente realmente, enquanto as pessoas precisarem se alimentar, né? Enquanto o mundo existir como mundo, a gente tem que alimentar essas pessoas. A gente tem que trazer comida de qualidade. Quem produz tem que ter rentabilidade. Porque o cara que produz, ele tem uma grande, vamos dizer assim, para mim, existem duas grandes profissões, e as demais que me desculpem, tá? As duas maiores profissões do mundo, na minha vida, são, primeiro, quem produz o alimento, né, o produtor rural, seja ele em qualquer lugar, em qualquer quantidade, em qualquer relevância, não importa em qualquer lugar do mundo. E a segunda é do educador, do professor. Né? Sem Porque a dúvida. gente não desenvolve pessoas que não estão bem alimentadas e a gente não desenvolve ninguém sem educação. Então, para mim, Perfeito. são as duas grandes profissões do mundo que essas profissões nunca vão ser substituídas pela tecnologia. Exato. E são Tá? capazes de mudar literalmente uma nação inteira, né? Isso. Então, assim, e quando isso veio na minha cabeça e eu deixei a John Deere para assumir a diretoria da Case, eu falei assim, poxa, como é que eu posso fazer alguma coisa em paralelo que eu possa tentar trazer essa inércia, né? Mover essa roda no sentido de aproximar pessoas, trazer novos relacionamentos, conhecimento de tecnologia, experiências agronômicas. E eu fui pensando, fui brincando aqui, fui tentando. Bom, o agro não para. Ele realmente não para, porque a planta, ela não para de produzir, ela não para de Sim, crescer. Do momento que ela nasceu até o momento que ela vai dar o seu produto, ela vai morrer, ela não para, né? exato. Como o ser humano, a gente sabe disso, a gente nasceu sabendo que um dia a gente vai vir a morrer, mas nesse momento nós temos que viver da melhor forma. E como é que a gente vive da melhor forma? É trazendo ferramentas, relacionamentos, pessoas para o nosso ecossistema e possam realmente nos ajudar. E isso eu pude ter a oportunidade de fazer já 3 missões agrotécnicas, vamos chamar assim, agtex, né, Aham. para Israel. Né? Ano passado eu tive que cancelar, infelizmente, 2 missões por causa da guerra, né, em Nossa. outubro do ano passado. A gente espera que isso logo volte, mas a gente entendeu que nessas missões nós levamos aí executivos, investidores, fazendeiros, consultores, gente assim das mais diversas esferas do agronegócio, que de alguma forma estão tocando esse setor, para conhecer tecnologia. E o Legal. mais interessante, Gabriel, é o seguinte, né, que além das missões técnicas agrícolas, graças a ela, surgiu a opção de fazer missões médicas, para médicos, para ver Meu tecnologia. Deus! Não tem nada a ver com agronegócio, mas assim, trazendo o Sim. mesmo conceito. Então a gente buscou aqui no Rio Grande do Sul, hoje eu resido em Porto Alegre, né? Você está em Sorriso, mas Aham. aqui tem hospitais aqui que a gente tem acesso, que a gente fez um grupo, só que infelizmente devido ao ocorrido com as guerras a gente não conseguiu ir. Mas assim, por que eu falo isso para quem nos escuta? Que o modelo que a gente usa para o setor, ele pode ser aplicado e aplicado em outros setores. Porque o Perfeito. conceito que importa. As pessoas mudam, o foco Justamente. muda, mas o conceito importa. Então, assim, o agro não para, é realmente uma coisa que me move. Eu costumo dizer nas minhas palestras que eu sou um apaixonado pelo agronegócio e pelo que a gente pode transformar, né? Infelizmente, eu não tenho 1 hectare de terra na minha vida para poder plantar alguma coisa, mas eu ajudo da minha forma, com Com certeza. conhecimento, com entusiasmo, com vontade, com parceria. Muitas vezes a gente tem que fazer as coisas de forma sem pensar na rentabilidade daquele trabalho. Né? A gente tem que ser capaz de, às vezes, também devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos deu. Com Né? certeza. Eu fiz Exalc, né? Tanto mestrado quanto doutorado, que eu não tive que pagar, felizmente, mas eu sei que quem pagou foi a população. Então, é uma forma realmente de trazer, tanto a Unesp também, né? Então, são aí instituições que eu sou muito grato, e graças a essa oportunidade eu estou aqui hoje falando com você. Com certeza. E não tenha dúvidas de que você realmente contribui para o crescimento da sociedade, do agro mais especificamente, né? Mas aí você comentando dessas missões, da atuação em outras áreas,
não tenho dúvidas de que sua contribuição é muito benéfica para quem pode usufruir dela, né? E eu fico Sim. muito feliz, assim, de ter podido passar esse momento com você, Marco, de aprender mais um pouco, de ter te conhecido pessoalmente, mas de você ter participado aqui do podcast. O podcast é uma dessas missões que eu assumi para mim, né, como forma de retribuir o que eu tive também. Estudei em escola pública, faculdade, mestrado, doutorado. Sou muito grata por isso. E aí eu falei, bom, preciso de alguma forma deixar essas informações às quais eu tenho acesso disponíveis aí para quem tiver interesse. Então, o MIP em Dia é uma desses propósitos, né, que a gente assume. Então, ter você aqui comigo foi muito bom. Agradeço de coração o seu tempo, a sua participação e abro um momento aí para você se despedir do nosso ouvinte, deixar uma mensagem, o que você achar que é oportuno para agora. Eu acho que assim, primeiro agradecê-la pela oportunidade e parabenizá-la aí pelo trabalho, né? Nós estamos aqui, Obrigada. pelo que eu vi, no episódio 61 do Mito Perfeito. em Dia. Isso. Então, parabéns, porque mostra a sua resiliência, independente do cenário, né? Obrigada. E felizmente essas ferramentas nos ajudaram muito a poder ter esse tipo de interação, né? Com certeza. Antigamente tinha que ir num estúdio, fazer uma gravação muito, sabe? Às vezes era muito caro, fazer uma edição. Então, mas hoje a gente consegue com ferramentas reduzir bastante isso. E mais interessante, chegar em mais pessoas, né? Porque a gente consegue chegar muito mais fácil no número de pessoas Justamente. ali e transformar essas pessoas. Não, acho que meu último comentário para todos que nos estão assistindo hoje, é dizer o seguinte, gente, não desistam, tá? Se você é produtor rural, produtora rural, não desista da tua operação, da tua fazenda, do teu sonho, daquilo que a tua família, com muito ardor, muito suor, conquistou, porque nós estamos no melhor lugar, no melhor momento. Isso se chama Brasil. E Perfeito. cada um de vocês aí que contribui com um prato de comida na mesa de cada pessoa, a gente sabe hoje que a gente alimenta, se não me engano, só o Brasil alimenta 30% do mundo, tá? Se não me falha a memória, tá? Alguma coisa nesse sentido. Então a nossa relevância é extremamente importante, né? Com certeza. E eu vou fazer um apelo, se você me permitir, Com tá? certeza. Como uma última mensagem, nós brasileiros, principalmente o setor agropecuário, ele ainda é muito humilde ou muito ruim em falar bem daquilo que a gente faz. Então, pessoal, vamos abrir o coração, vamos mostrar o quanto o brasileiro, a brasileira, ela é produtiva, ela é boa, ela é tecnológica, ela é envolvida, ela se preocupa com o meio ambiente, porque realmente, todos os dias a gente vê aí ataques da União Europeia, de outros países do mundo, falando que o Brasil faz isso, que o Brasil faz aquilo. Só que no fundo, pessoal, nós somos aqui o grande celeiro, a única nação que tem condições nos próximos 7 a 10 anos de aumentar 41% da nossa produção, tá? Perfeito. Estados Unidos não tem condição, Europa não tem condição, Ásia não tem condição, África não tem condição, enfim, nós somos os únicos que temos condição de aumentar 41%, que é essa a necessidade da ONU para nós alimentarmos 10 bilhões de pessoas em 2050. E eu não tenho dúvidas de que a gente vai fazer isso, assim, com uma qualidade exímia, um cuidado, que é o que a gente realmente tem. A gente ama o que a gente faz, a gente ama o agro, né? O agro não para, né? Não se esqueçam. Vamos em frente, Marco. Muito obrigada por essa última mensagem, por toda a sua participação aqui no episódio. Eu agradeço você também, ouvinte, que ficou com a gente até o final, ouvindo aí tudo que a gente tinha para comentar. E se você gostou desse episódio, dê o seu like, deixa suas 5 estrelas aí no Spotify. Se você não gostou, também deixe, porque é importante. Mas não tem como não ter gostado. E pode deixar o seu comentário também, né? De repente, se ficou alguma dúvida, os contatos do Marco, as redes sociais estão na descrição do episódio e você pode com certeza segui-lo aí para conhecer um pouco mais da rotina e de todo esse conhecimento que ele tem para compartilhar com a gente. Marco, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Você ouviu o MIP em Dia.